Você já sentiu aquele peso no meio da noite? Como se uma sombra invisível te cercasse, como se o silêncio gritasse dentro da sua alma e o medo tomasse conta do seu coração. Você acorda de repente, o quarto parece mais escuro que o normal, e há algo dentro de você que simplesmente não consegue voltar a dormir. Se isso já aconteceu com você, escute bem. Isso não é apenas psicológico. Isso pode ser espiritual. E você não está sozinho. Há momentos na vida em que a noite parece não ter fim. É como se forças invisíveis estivessem tentando roubar nossa paz, nosso sono, nossa fé. São nesses momentos que muitos desistem, se entregam, se calam, mas também são nesses momentos que os guerreiros de Deus se levantam. E hoje você está sendo chamado para ser um desses guerreiros. Esta não é apenas mais uma oração. Esta é uma convocação espiritual. Uma jornada poderosa que começa à meia-noite, o horário mais estratégico da guerra invisível entre luz e trevas. Neste vídeo, eu vou te conduzir por uma oração de proteção. Uma oração feita na hora em que o céu se abre para os vigilantes, para os corajosos, para aqueles que decidem confiar em Deus, mesmo na escuridão. Nós vamos buscar o escudo de Deus juntos. E você vai sentir a diferença. Seu espírito vai se levantar. Sua mente será renovada e seu coração vai encontrar descanso verdadeiro. Porque quando você ora na madrugada, você aciona um nível de proteção que vai além da lógica humana. A palavra de Deus nos diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é apenas uma promessa bonita, é um escudo, um decreto divino, um lembrete de que, mesmo que o caos esteja à nossa volta, a mão de Deus está sobre os que confiam nele. Há pessoas que não conseguem dormir por causa da ansiedade. Outras são perturbadas por pesadelos. Algumas têm pensamentos que não conseguem controlar. O medo invade, o desespero aperta o peito. Mas quando a gente convida Deus para esse momento, quando a gente se posiciona em oração, a atmosfera muda. A presença de Deus entra no ambiente. E onde Deus está, o mal não pode permanecer. Madrugada não é só hora de dormir, é hora de guerra, de clamor, de revelação. Foi à meia-noite que Paulo e Silas, mesmo presos e machucados, decidiram orar e louvar. E sabe o que aconteceu? As cadeias se romperam. As portas da prisão se abriram. O impossível aconteceu. Porque onde há oração verdadeira, há intervenção divina. Talvez hoje você esteja se sentindo preso por preocupações, dívidas, doenças, relacionamentos quebrados ou simplesmente pelo medo. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas sua alma esteja ainda mais. E você está aqui, buscando uma resposta, um alívio, uma direção. E eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui por um motivo. Ele quer ser o teu escudo, Ele quer ser a tua proteção. Ele quer te mostrar que mesmo quando tudo parece escuro, Ele continua sendo a luz. Existe um segredo espiritual na oração da meia-noite. É quando tudo está em silêncio que o mundo espiritual se agita. É quando os ruídos da cidade cessam que o som do céu se torna mais audível. É quando a escuridão cobre a terra que a luz de Deus se manifesta para aqueles que o buscam. E esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Eu quero que você repita comigo, agora mesmo com fé e autoridade. Estou protegido. Estou protegido. Você não está sozinho. Deus te vê. Deus te ouve. E mais do que isso, Ele te protege. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Ainda que tudo pareça perdido, há esperança. Porque a sua proteção não está em muros, trancas ou câmeras. Está no escudo invisível do Deus Todo-Poderoso. Se você tem filhos, ore por eles agora. Se você tem um cônjuge, cubra ele com suas palavras. Se você mora sozinho, lembre-se, você nunca está verdadeiramente só. O Espírito Santo está aí com você, pronto para te consolar, te fortalecer e te guiar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem com lágrimas nos olhos, com o coração apertado.
Talvez você nem saiba como orar direito. Não se preocupe. Deus entende o seu silêncio. Ele interpreta suas lágrimas. Ele traduz a dor que você não sabe nomear. E é por isso que a oração da meia-noite é tão poderosa, porque ela nasce da profundidade da alma. Não é sobre palavras bonitas, é sobre entrega verdadeira. Não tenha medo do escuro, tenha fé na luz. Quando você se levanta para orar na madrugada, o céu se levanta com você. Anjos são enviados, portas são abertas, correntes são quebradas, e o inimigo perde o poder sobre sua mente, sua casa, sua vida. Você foi chamado para vencer. Não importa o que tenha acontecido hoje. Não importa o peso que você está carregando. Deus está contigo. E Ele não perde batalhas. Você vai vencer essa noite. Você vai vencer esse medo. Você vai vencer essa fase, porque há uma promessa sobre a sua vida. E quem te prometeu foi fiel para cumprir. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a presença de Deus entrando no ambiente. Ele está aí. Ele está agora. E Ele está dizendo ao seu coração: filho, filha, eu sou o seu escudo. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou aquele que guarda a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. A oração da meia-noite não é uma mágica. É uma arma, uma declaração, um movimento de fé. É quando você diz: mesmo cansado, eu confio. Mesmo com medo, eu oro. Mesmo sem entender, eu me entrego. E quando você faz isso, o céu responde. Porque o céu não resiste a um coração sincero. Talvez você esteja passando pela noite mais longa da sua vida, mas toda noite tem um fim. E a aurora sempre chega. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria será sua. Essa paz será sua. Essa proteção será sua. Porque Deus é fiel. Se essa mensagem está tocando seu coração, fique comigo. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais nessa jornada espiritual. Vamos orar juntos, declarar promessas e blindar sua vida com a armadura de Deus. Essa é a primeira chave da sua virada. Saber que mesmo quando tudo está contra você, Deus ainda é por você. E se Deus é por você, quem será contra? Enquanto o mundo dorme, existe um grupo de pessoas que se levanta. Não são muitos. São os que entenderam que a madrugada não é apenas um intervalo de sono, mas um campo de batalha espiritual. E talvez, sem perceber, você esteja sendo chamado para se tornar parte desse exército silencioso. Sim, você. Não porque você seja perfeito, mas porque Deus te escolheu para ser guardião do seu lar, da sua própria mente, da sua história. Existem ataques que não são visíveis aos olhos humanos, inquietações que não vêm de fora, mas de dentro, pensamentos que surgem do nada e tiram a paz, medos que não fazem sentido, mas que paralisam, opressões que não têm forma, mas que pesam sobre o peito. Isso tudo acontece quando a alma está vulnerável e o espírito está adormecido. E por isso, orar à meia-noite é tão poderoso. É nesse momento que você fecha as brechas, que você se levanta como sentinela da sua própria vida. A Bíblia nos ensina sobre brechas espirituais. São pequenas aberturas que damos, muitas vezes sem perceber, e que permitem a entrada do medo, da dúvida, da ansiedade. Uma palavra maldita que você ouviu e acreditou. Um trauma não curado. Um relacionamento tóxico. Uma mentira que você aceitou como verdade. Tudo isso são portas espirituais que precisam ser fechadas, e a oração da meia-noite é uma chave que tranca essas portas. O Salmo 91 é mais do que uma oração de proteção. É um tratado espiritual, uma aliança entre o céu e os que escolhem habitar no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quando você declara isso em voz alta, você está dizendo ao mundo espiritual: aqui não. Aqui mora alguém que está guardado pelo Altíssimo. Aqui não é território de medo nem de opressão. Aqui existe luz. Aqui existe fé. Você não precisa entender tudo sobre o mundo espiritual para orar. Você só precisa crer e persistir, porque a oração é como fogo.
Quanto mais você ora, mais calor espiritual você gera, mais o ambiente muda, mais os pensamentos se alinham com o céu, mais você se fortalece por dentro. Não subestime o poder de orar por 10 minutos na madrugada. Esses minutos podem decidir o rumo do seu dia, da sua semana, da sua vida. Agora pense comigo. Quantas vezes você acordou no meio da noite com o coração acelerado, sem motivo aparente? Quantas vezes um pesadelo te tirou o sono e você sentiu um medo irracional? Isso pode ser espiritual. Pode ser um sinal de que você precisa se posicionar. E ao invés de voltar a dormir com o coração apertado, você pode levantar, orar e declarar que Deus reina sobre sua casa, sua mente e seus sonhos. Jesus orava de madrugada. A Bíblia diz que ele se retirava, ainda escuro, para estar a sós com o Pai. Ele, que era o Filho de Deus, entendia a importância do silêncio da madrugada para se conectar com o céu. E se até Jesus buscava esse momento, quem somos nós para ignorar esse chamado? Muitas respostas vêm na madrugada. Muitas curas acontecem nesse horário. Muitas decisões difíceis se tornam mais claras depois de uma oração sincera às 3 da manhã. Porque quando todo mundo dorme, o céu se inclina sobre aqueles que decidem vigiar. E talvez seja isso que está faltando na sua vida. Um tempo de silêncio com Deus. Um tempo onde você não apenas fala, mas ouve. Onde você se derrama sem medo de julgamentos. Onde você chora, se reconstrói e encontra descanso. Existem lares que vivem em constante conflito porque ninguém ora ali. Existem mentes que vivem em caos porque não há espaço para a paz. Existem pessoas que andam em círculos na vida porque se esqueceram de buscar a direção do alto. Mas você pode mudar isso. Você pode ser o ponto de virada da sua casa. Você pode ser a pessoa que Deus vai usar para trazer luz onde só havia escuridão. Não importa se você não sabe orar com palavras bonitas. Deus não se impressiona com performance. Ele se move por sinceridade. Uma oração de 30 segundos, vinda de um coração quebrantado, vale mais do que 1000 palavras decoradas. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe com a verdade. Abra seu coração. Fale como um filho fala com o pai. Diga a ele como você se sente. Diga que precisa de proteção, de direção, de alívio. Ele vai te ouvir. Você pode estar enfrentando ataques espirituais sem nem perceber. Procrastinação excessiva, insônia, cansaço sem explicação, discussões constantes em casa, sensação de peso no ambiente, pensamentos de derrota. Tudo isso pode ter origem espiritual, e você não precisa mais aceitar isso como normal. A partir de hoje, você vai se posicionar. Vai declarar que a sua mente tem dono, que o seu lar tem dono, que a sua vida está nas mãos de Deus. Vamos fazer isso agora? Feche os olhos e repita comigo. Senhor meu Deus, eu estou aqui nesta madrugada não por acaso, mas por um chamado. Clamo pela tua proteção sobre a minha vida. Cobre-me com o teu sangue, Jesus. Que toda opressão caia por terra agora. Que toda seta maligna seja anulada. Que todo espírito de medo perca força. Eu consagro minha mente, meus sonhos e meu lar a ti. Fecha agora toda brecha espiritual. Fortalece o meu espírito para vigiar, para resistir, para confiar. Tu és o meu escudo. Tu és a minha fortaleza. E eu declaro, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Sinta a paz entrando. Essa é a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz baseada em circunstâncias, mas em presença. A presença de Deus, e onde Ele está, o mal não resiste. Você está sendo revestido agora. Mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Você está recebendo uma armadura invisível, feita de promessas. E a partir de hoje, nenhuma noite será mais a mesma, porque você entendeu o seu papel. Você entendeu que não é mais vítima, você é guerreiro, guerreira. Você está protegido. Se a solidão bater à sua porta à noite, lembre-se, o Espírito Santo habita aí. Se os pensamentos tentarem te vencer, declare as promessas em voz alta. Se o medo quiser te calar, levante as mãos e adore. Porque toda vez que você adora no meio da guerra, o inimigo se desarma.
Essa oração não termina aqui. Ela continua em você. Cada madrugada pode ser um novo altar, um novo encontro com Deus, um novo capítulo da sua história. E a proteção que você buscou aqui hoje vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Essa foi a primeira parte da sua jornada. Ainda temos mais. No próximo bloco, vamos aprofundar nas promessas bíblicas de proteção e te ensinar como estabelecer um ambiente blindado espiritualmente na sua casa. Você sabia que o ambiente onde você vive pode estar influenciando diretamente sua paz, sua energia e até mesmo seus pensamentos? Muitos não percebem, mas existem atmosferas espirituais que se instalam dentro dos lares. E se não forem tratadas com oração, fé e posicionamento, essas atmosferas podem se transformar em fortalezas espirituais. Um lar sem oração é vulnerável, mas um lar consagrado, onde a presença de Deus se torna uma fortaleza inabalável. Quantas vezes você já entrou em um lugar e sentiu um peso estranho no ambiente, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo que tudo parecesse normal aos olhos? Isso acontece porque o mundo espiritual é real, e o que não se vê, muitas vezes tem mais impacto do que aquilo que é visível, e é por isso que hoje você vai aprender a blindar o seu ambiente espiritual. Não com rituais, não com superstições, mas com base sólida na palavra de Deus. Tudo começa com autoridade. Você precisa entender que Deus te deu autoridade espiritual sobre o lugar onde você vive. Sua casa, seu quarto, seu espaço. Onde você pisa, você pode declarar: esse lugar pertence ao Senhor. É aqui que a presença de Deus vai habitar. E tudo aquilo que não vem de Deus não tem mais espaço aqui. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não é apenas para pastores ou líderes espirituais. Ela é para todo aquele que crê. E se você crê, então você tem autoridade para transformar a atmosfera da sua casa. Comece por algo simples. Consagre seu espaço. Fale em voz alta: essa casa pertence a Deus. Esse quarto pertence a Deus. Que o Espírito Santo habite aqui. Que a paz de Cristo reine neste lugar. Depois, limpe espiritualmente. Isso não significa jogar fora todos os seus objetos ou entrar em paranoia. Significa discernir o que tem carregado energia contrária à paz. Música que alimenta a tristeza. Filmes que espalham medo. Objetos que representam dor ou lembranças ruins. Tudo isso pode estar alimentando uma atmosfera negativa. Faça uma faxina com oração. E enquanto limpa fisicamente, ore. Peça que Deus limpe espiritualmente também. A Bíblia fala sobre a importância de declarar a palavra dentro do lar. Em Deuteronômio 6, Deus orienta: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa. A palavra de Deus é como espada. Quando você declara versículos dentro da sua casa, você está armando espiritualmente aquele ambiente. Você está liberando luz onde havia trevas. Está liberando cura onde havia dor. Você pode criar o hábito de começar o dia com um versículo e terminar a noite com uma oração. Isso transforma tudo. E quando vierem os dias difíceis, os ataques, as tristezas, você terá uma base firme, porque a sua casa não estará construída apenas com tijolos, mas com fé. E casa construída na rocha, como Jesus disse, pode até ser atingida pela tempestade, mas não cai. Agora pense comigo. Quantas vezes você se sentiu ansioso dentro da própria casa? Quantas vezes o seu quarto, que deveria ser um lugar de descanso, se tornou um espaço de aflição? Isso precisa mudar. Deus quer restaurar a paz dentro do seu lar. Ele quer que você durma em segurança, que acorde com esperança, que viva dias de leveza. Mas isso começa com um passo: autoridade e oração. Declare em voz alta, mesmo que seja sozinho: Senhor, essa casa é tua. Que teus anjos façam morada aqui. Que todo espírito de contenda, medo ou tristeza bata em retirada. Que haja luz, que haja paz, que haja cura. Em nome de Jesus, amém. Agora escute.
A oração da meia-noite não é um ato isolado. Ela é o início de uma vida de vigilância espiritual. Quando você se posiciona de madrugada, você está dizendo ao mundo espiritual que não aceita mais viver dominado pelo medo. Você está dizendo que está de pé, que está em guerra, que está sob a cobertura do Deus Altíssimo. E o mundo espiritual respeita quem se posiciona com fé. Não importa se você mora com outras pessoas que não acreditam como você. Sua oração tem poder. A luz é sempre mais forte que a escuridão. Se você orar em silêncio, com fé, sua casa será tocada. Seu ambiente será transformado. E aos poucos, as pessoas ao seu redor vão sentir a diferença. Porque a presença de Deus é contagiante. Ela muda o clima, muda os comportamentos, muda os corações. Você pode criar um altar espiritual no seu lar. Um lugar simples onde você se encontra com Deus todos os dias. Pode ser um canto do seu quarto, uma poltrona na sala, um espaço qualquer. O importante não é o lugar, é a intenção. E cada vez que você estiver ali, orando, lendo, chorando ou apenas ficando em silêncio com Deus, aquele espaço vai se tornar sagrado. Não por causa do lugar, mas por causa da presença. Há uma promessa poderosa que eu quero te lembrar agora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você pode não ver, mas há proteção ao seu redor. Quando você ora, você ativa essa proteção. Quando você declara a palavra, você atrai a presença de Deus. E onde Ele está, não há espaço para o mal. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que não consegue controlar. Talvez o medo esteja te sufocando. Talvez a dor de uma perda esteja corroendo sua esperança. Mas essa madrugada pode ser um divisor de águas, uma nova estação, uma resposta direta do céu ao seu coração cansado. Feche os olhos, sinta. Deus está aí. Ele está te tocando agora. Ele conhece suas dores mais secretas, suas batalhas mais silenciosas. E Ele não te abandona. Ele te cerca. Ele te protege. Ele te ama. E essa proteção não depende da sua força. Depende da sua entrega. A partir de hoje você vai blindar a sua casa com fé. Vai blindar sua mente com a palavra. Vai blindar suas emoções com a presença. E vai viver protegido, não porque o mal não existe, mas porque Deus é maior do que qualquer mal. E se por acaso o medo voltar, repita em voz alta: estou protegido, estou protegido. Essa é a sua declaração. Essa é a sua fé. E essa é a sua nova realidade. Talvez você não consiga ver agora, mas algo já começou a mudar dentro de você. Não é apenas emoção, é transformação espiritual. O que você está sentindo neste momento é real. É o toque da presença de Deus, te cercando, te limpando, te renovando. Você chegou até aqui por um motivo. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Existe um chamado sobre a sua vida, um propósito maior do que você consegue imaginar. E essa madrugada está marcando o início de um novo ciclo. Um ciclo onde você não será mais dominado pelo medo, mas guiado pela fé. Onde a ansiedade vai perder força e a paz vai começar a florescer, mesmo nos dias difíceis. Muitos chegam até a oração da meia-noite buscando apenas alívio, um pouco de paz, uma noite de descanso. Mas o que recebem vai além disso, porque Deus não dá migalhas. Ele dá o que cura, o que transforma, o que liberta. Ele não veio te dar um consolo momentâneo. Ele veio te entregar uma nova identidade. Você não é o que o medo diz que você é. Você é aquilo que Deus declarou a seu respeito. Mais que vencedor, protegido, amado, restaurado. A Bíblia nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é uma frase motivacional. É uma promessa eterna, uma assinatura de Deus sobre a sua vida. Ele não disse que você não passaria pelo vale, mas Ele prometeu estar com você em cada passo. E se Ele está com você, nenhum mal te dominará. A madrugada é um momento em que os medos falam alto, mas é também quando Deus fala mais forte.
É quando tudo se cala que sua voz se torna mais audível. E ela não vem com gritos. Vem com amor, com presença, com direção. E talvez hoje, a direção que ele está te dando é essa. Continue. Não pare. Não desista. Você está mais perto do que imagina da sua resposta. Se há algo que o inimigo teme, é alguém que ora mesmo quando tudo diz para desistir. É alguém que se levanta no escuro para buscar luz. É alguém que transforma lágrimas em adoração. Esse alguém é você. Porque mesmo cansado, você continua. Mesmo com dúvidas, você ora. Mesmo com medo, você se aproxima. E isso é fé. Fé não é ausência de luta. Fé é resistência espiritual. E você está resistindo. Você está vencendo. Agora pense comigo. Como seria sua vida se você mantivesse esse hábito? Se a cada madrugada você tivesse um encontro com Deus? Se você fizesse da oração não uma fuga, mas uma prática? Sua mente se fortaleceria. Seu coração se curaria. Suas decisões seriam mais sábias. Porque a presença de Deus transforma tudo que toca. Você não precisa ser perfeito para orar. Precisa ser disponível. Deus não procura os fortes. Ele fortalece os disponíveis. Ele transforma os que se entregam. E hoje você deu um passo poderoso. Você se entregou. E é isso que ativa o céu. Talvez você ainda enfrente tempestades, mas agora você sabe como atravessá-las. Orando, declarando, confiando. Porque o que protege você não é o fim do problema. É a presença no meio da batalha. E Deus está contigo. Se você sente que a opressão ainda tenta voltar, não se culpe. Apenas ore. Reforce o escudo. Declare a palavra. A fé vem pelo ouvir. Então ouça essa mensagem novamente se for preciso. Leia os salmos. Coloque louvores na sua casa. Crie uma rotina de fé. Porque a fé não é emoção, é construção. E você está construindo algo forte, algo eterno. Você pode ser a primeira pessoa da sua família a viver protegido espiritualmente, a mudar gerações, a quebrar ciclos de medo, de escassez, de sofrimento. Você pode ser a chave de libertação de muitos. E tudo começa com uma decisão: orar, clamar, vigiar, confiar. Agora eu quero que você feche os olhos mais uma vez. Respire fundo. Sinta a presença de Deus aí com você. E repita em voz alta: estou protegido, estou protegido. Que essas palavras ecoem dentro de você todos os dias. Que sua mente esteja firme na certeza de que Deus é o seu escudo. Que sua alma encontre descanso, mesmo em tempos difíceis. E que sua vida seja marcada por livramentos, milagres e paz que excede todo o entendimento. Você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa jornada da virada. Cada madrugada pode ser um recomeço. Cada oração, um passo. Cada declaração de fé, uma vitória. Você não está mais nas mãos do medo. Está nas mãos de Deus. E nessas mãos, você está seguro. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.